Boa tarde. Meu nome é Ana Laura Schliemann, sou professora aqui da faculdade. É muito gostoso chegar aqui, né? Nem que seja uma vez por semestre ou ano e ver as pessoas que a gente conhece e ver as pessoas que abraçaram essa causa. Então, primeiro eu quero agradecer, né, a Ângela e a equipe pelo convite para a gente estar aqui começando a 7ª semana de inclusão da pessoa com deficiência. Então, nós já começamos os nossos trabalhos, né, com o coral, que acho que queria tanto ter perguntado para o Júlio, né, a escolha das músicas, acho extremamente importante, né, ver todo o trabalho que eles estão fazendo. E agora a gente vai começar com a nossa primeira fala. O que eu estou fazendo aqui? Eu acho que eu sou uma entusiasta da causa, né? Eu sou aqui do curso de psicologia. A gente estava lembrando com alguns funcionários quando a gente começou lá em Barueri, né, a fazer a semana, quais eram as atividades, e particularmente eu acho que a PUC, nesse aspecto, tem se colocado muito na vanguarda. A gente participa de alguns eventos fora e a gente percebe a preocupação que a PUC tem, não só na contratação das pessoas, acho que a gente vai para além de uma cota, a gente está numa situação, né, em que as pessoas vêm para trabalhar com a gente, brincam, se eu não sei Libras não tem problema, elas são super gentis e tentam me entender, né? Se a gente precisa de alguma coisa, a gente convive aqui numa comunidade. Então, acho que isso é extremamente importante. No dia de hoje, a gente vai lidar um pouco mais, né, com as questões profissionais, amanhã um pouco mais com as questões pedagógicas, e já faz algum tempo que eu acho que a gente vem também, né, hoje nós estamos com Mônica, me corrige, são 98 alunos com deficiência? São, né? Acho que já entrou mais. Nós já estamos no outro semestre, né? Mas assim, eu conto com muito orgulho que eu tive a oportunidade de estar dando aula para um aluno surdo que está no 6º ano de medicina, né? Então, acho que isso mostra realmente o quanto a gente está envolvido, né? E aqui a gente quer falar de pessoas. Para a gente começar essa mesa, eu vou, né, primeiro convidar, mas ela já está aqui, né, uma amiga, a Maria Cristina Mazia. Você não é Maria? Cristina Martins. Porque, desculpa, né, da ACD, então ela vem conversar com a gente um pouco sobre essas questões, né, e como é que a ACD se coloca. A ACD também é uma grande parceira nossa dentro da universidade, eles gentilmente recebem os nossos alunos, né, no intuito deles conhecerem, né, e aquilo que não nos é desconhecido se torna mais próximo, e na medida que se torna mais próximo, faz parte. Né? Então, já há algum tempo, a Cris vem trazendo isso para a gente. E o Marquiano Charan Filho, né, que também vai compor essa mesa conosco e vai falar um pouco da deficiência visual. Né? Eu já tive a oportunidade também de, uma vez, estar falando com o Marquiano na época da pandemia, ainda já faz tempo, né? Ainda bem que nós já estamos sem a pandemia, e agradecer, né, a todos vocês que estão aqui, né, agradecer a intenção da faculdade, né, da universidade, perdão, porque isso é extremamente importante. Agora que a gente compôs a mesa, né, para quem precisa de uma audiodescrição, nós estamos numa mesa que cabem mais ou menos 6 pessoas, de madeira. É um palco, né, não é um palco muito alto, é um palco baixo. Eu sou uma mulher branca, ruiva, estou usando óculos e uma roupa que diz que chama telha. Atrás de mim, a gente tem um data show que já está projetando o primeiro slide, né, sobre a ACD em cor vermelha, né? Eu vou me levantar agora e vou deixar a mesa para os palestrantes e vou pedir para a Cris já começar fazendo a audiodescrição dela. A gente pensa em fazer primeiro a apresentação e depois, se as pessoas tiverem alguma pergunta, tá? Por gentileza, daí a gente deixa para o final. Obrigada. Boa sorte.
Assim? Me ouvem? Assim? Vocês me ouvem? Tá ótimo. Boa tarde a todos. Ana Laura, obrigada. É sempre uma alegria estar aqui na PUC com vocês. Eu sou ex-aluna da PUC, eu fiz minha faculdade aqui, minha pós-graduação aqui, meu mestrado aqui. E, de fato, na instituição onde eu trabalho hoje, a gente desenvolveu uma parceria muito bonita de muitos anos aí, né? Como a Ana Laura disse, a gente recebe alunos, eventualmente, do curso de psicologia, e a gente também fez turmas de capacitação de pessoas com deficiência para o mercado de trabalho. Temos aqui alguns alunos que vieram acompanhar, né, essa mesa de hoje. É um prazer sempre revê-los agora em outro papel, agora exercendo suas profissões, né? Então, é uma alegria enorme sempre estar aqui. Uma alegria também estar sempre com o Marquiano, em outras ocasiões a gente já conversou, né, Marquiano? E eu gostaria de me descrever para vocês. Então, meu nome é Cristina, eu sou uma mulher de pele branca, cabelo castanho escuro, eu estou vestindo uma roupa preta com um colar verde, e eu tenho um sinal em Libras que me foi dado, que me identifica, que eu gosto muito, embora eu não saiba falar Libras, mas eu gosto de ter ganhado esse sinal, que é a letra C do meu nome, e um movimento que faz assim, ó, que eu acho que descreve o meu cabelo. Acho que foi essa a razão de eu ter ganhado esse sinal. Faz sentido para as pessoas que são surdas, que estão aqui? E eu gosto muito de ter esse sinal, porque eu fui vista pela comunidade surda e me identificou dessa forma. O meu papel hoje aqui, então, é falar um pouco sobre as contribuições da ACD sobre o capacitismo. Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou preocupada em falar aqui perto. Se eu me desviar, alguém me sinaliza, tá? Porque senão eu fico um pouco sem espontaneidade. Bom, a ACD é um centro de reabilitação para pessoas com deficiência física. Eu vou contar um pouquinho desse cenário rapidamente, que não é o nosso foco, mas é sempre bom saber de onde eu estou falando, né, desse assunto. Então, a ACD é uma instituição que foi fundada na década de 50, pelo Dr. Renato da Costa Bonfim, que trouxe conhecimentos dos Estados Unidos para o Brasil, para tratar principalmente de crianças naquela época com sequelas de poliomielite. Então, desde da década de 50, a gente tem trabalhado na reabilitação de pessoas com deficiência. A ACD é uma instituição muito grande, ela tem um hospital ortopédico, tem alguns centros de reabilitação e tem oficinas ortopédicas que confeccionam equipamentos, cadeiras de rodas, órteses, andadores, que podem ajudar as pessoas com deficiência motora a melhorar a sua reabilitação. A gente tem algumas unidades ao longo do território brasileiro, deixa eu ver se eu tenho um mapinha aqui, não tenho um mapinha aqui. Nós somos 9 unidades ao longo do Brasil todo. Aqui em São Paulo, a nossa origem é aqui em São Paulo, mas a gente tem 9 outras unidades. Algumas com toda essa estrutura, algumas com uma estrutura menor, mas tentando levar a reabilitação de qualidade para as pessoas com deficiência. A maior parte dos nossos atendimentos é feito por convênio do SUS, mas a gente também atende pessoas com deficiência que podem vir por convênio ou por atendimento particular. A gente realiza cerca de 600 mil atendimentos por ano nos nossos centros de reabilitação. E dividindo a nossa população por idade, a gente tem 59% da nossa população atendida de crianças e 41% de pessoas que são adultas. Embora o nome da ACD nos remeta à infância, ao longo de muitas décadas o nosso público de adultos veio aumentando. Tá? Em função, inclusive, da menor incidência de deficiência em crianças e do aumento do número de eventos que causam deficiências físicas na população adulta. E a gente vai falar um pouquinho, vai tangenciar um pouquinho esse assunto para pensar sobre capacitismo também. Quais são as grandes clínicas que nós atendemos lá na ACD para vocês conhecerem, né? Pessoas com amputação, doenças neuromusculares, lesão encefálica adquirido tanto na infância quanto na vida adulta, lesão medular, má formação congênita, mielomeningocele, paralisia cerebral e poliomielite. São os grandes temas com os quais a ACD tem trabalhado. Agora, trazendo um pouquinho do foco para o que a gente faz na psicologia, que vai tentar trazer contribuições focadas na visão anticapacitista. Toda instituição
na sua missão, no seu propósito, olha para a pessoa com deficiência nas suas potencialidades, vendo a pessoa com deficiência como um cidadão que vai para a ACD em busca de reabilitação e melhora funcional, mas olhando para ela sempre na sua cidadania. Então, a reabilitação bem feita para a ACD é a reabilitação que coloca o nosso paciente dentro daquilo que ele tem dons e talentos para exercer como cidadão. Então, se ele quer ter uma profissão, se ele quer estudar, se ele quer constituir a sua família, que ele possa fazer isso com fluidez e na melhor funcionalidade motora possível. Lá na psicologia, a gente tem alguns procedimentos específicos que olham para a questão do capacitismo, num movimento anticapacitista e visando a inclusão das pessoas com deficiência. Lá a gente faz isso por meio dos acompanhamentos individuais, a oferta de procedimentos de psicoterapia individual, em que, entre diversos temas que a gente trabalha com o paciente para que ele possa aproveitar o melhor possível a sua reabilitação, ele vai tentar se apropriar também dos seus potenciais e dos seus direitos como cidadão e como pessoa que tem uma deficiência também. Porque a gente tem no Brasil alguns documentos, algumas ferramentas que nos ajudam a entender quais são esses direitos. Esses documentos são importantes, eu vou citar alguns deles, para que a gente possa ir em busca dos direitos. Isso porque nem sempre a pessoa com deficiência encontra esses direitos se ele não for atrás deles. Então, a gente precisa conhecer um pouquinho desses direitos para que a gente oriente a pessoa com deficiência que está em atendimento na psicologia e ele vai em busca daquilo que é seu por direito, olhando também para os seus potenciais, para que essa pessoa possa exercer a sua cidadania de forma ampla e que ele não fique olhando apenas para as suas dificuldades, para aquilo que é limitação. Então, é um trabalho teoricamente muito consistente, que na prática é uma conquista que a gente vai fazendo junto com a pessoa que está em atendimento, né? Para também trabalhar o anticapacitismo, a gente tem alguns procedimentos de orientação familiar, porque a pessoa que está no contato direto com a pessoa com deficiência também precisa conhecer os seus potenciais, os seus direitos, lidar com as suas emoções com relação a ter uma deficiência. Então, a gente aborda também a família. A gente tem alguns grupos que, além dos que são os psicoterapêuticos, são os que a gente chama de psicoeducativos, que são grupos onde a gente oferece informações sobre as clínicas, sobre os diagnósticos das pessoas e cria um espaço de conversa sobre esses diagnósticos. Porque quanto mais a gente conversa sobre um diagnóstico ou sobre uma condição motora, mais ela se torna conhecida e mais ela se torna uma parte daquela experiência da vida e não tudo o que importa naquela vida. A gente também tem os grupos de orientação psicoprofissional que tem um foco específico em preparar pessoas com deficiência para o mercado de trabalho. Temos os grupos que a gente chama de psicossociais, que são para pacientes que já estão a caminho da sua alta da reabilitação. Então, a gente proporciona algumas experiências fora da instituição, pensando como é que é a sua ocupação de outros espaços de cultura, de esporte, espaços sociais. Então, a gente também tenta colocar o pé fora da instituição junto com o nosso paciente para que ele possa experimentar essa vivência como cidadão ativo, né? E nos lugares que ele escolheu estar, não nos lugares que alguém disse que ele deveria estar, né? E também, para trabalhar o anticapacitismo, a gente faz parcerias com escolas e empresas, a exemplo do que a gente faz com a PUC também, tentando ao máximo compartilhar informações, pensar junto nas soluções para que a inclusão e o movimento anticapacitista possa ter sua voz, né? Bom, para a gente continuar essa conversa, eu queria trazer para vocês alguns dados importantes. Mas antes disso, já que a gente está se propondo a fazer uma conversa, eu queria saber só quem aqui é funcionário da PUC. Pode levantar a mão só para eu ter uma ideia? A maioria, né? Tem algum aluno? Que bom, que prazer ter vocês aqui. Se vocês quiserem fazer comentários ou perguntas, fiquem à vontade. Então, para continuar a conversa, a gente precisa lembrar da representatividade da população de pessoas com deficiência.
Segundo a Organização Mundial de Saúde, a gente tem mais de 1 bilhão de pessoas com deficiência no mundo. E agora eu não estou recortando só deficiências motoras, a gente está falando de todas elas. No censo do IBGE no Brasil, que é de 2022, a gente teve um resultado de que temos 18 mil, quase 19 milhões de pessoas no território brasileiro que tem alguma deficiência. A gente sempre pode fazer algum tipo de discussão a respeito de como esses dados foram coletados, mas esse é o dado oficial que a gente tem no Brasil. Então, isso significa que a população de pessoas com deficiência representa 8,9% da população dos brasileiros. Então, é uma parcela importante do nosso país, da nossa população, e que a gente vem fazendo esforços nas últimas décadas e conquistando gradativamente melhores condições de inclusão. Mas a gente ainda não saiu do espectro da luta. A gente ainda precisa fazer esforço para conseguir acessar os direitos e realmente sentir que a gente está fazendo um processo de inclusão. Tem outros dados importantes para a gente continuar essa conversa que estão lá no Relatório Mundial sobre a Deficiência, que faz a gente pensar um pouquinho de que a deficiência faz parte da condição humana. Se a gente for parar para pensar, quase todas as pessoas terão uma deficiência, seja ela temporária ou permanente, em algum momento da sua vida. Portanto, parar para refletir sobre a deficiência é um tema da nossa sociedade. Não é um tema somente de quem hoje tem alguma deficiência. E a gente ainda tem um cenário, considerando que a gente vai envelhecer mais, a gente vai viver por mais tempo, ainda bem, e que à medida que nós envelhecermos, a gente vai ter que lidar com algumas perdas funcionais, pela natureza da nossa vida, né? Então, isso reforça a importância de que o tema da deficiência é um tema de todos nós, tendo ou não uma deficiência. Essa é uma reflexão muito importante como pano de fundo para a gente discutir o que é capacitismo. Vamos chegar lá. Ainda um pouquinho de informação, a gente tem um marco histórico, que é a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que foi um texto elaborado na ONU, com a composição de diversos países e diversos representantes da ciência, da educação, as pessoas com deficiência que participaram dessa discussão também. E em 2006 nasce esse texto, que é a Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência. E em 2008, o Brasil ratifica esse texto, o que significa que desde 2008 a gente tem nesse texto um ponto de partida para todas as políticas públicas que vão ser desenvolvidas para essa população no Brasil. Então, e além das políticas públicas, tudo que a gente quiser falar ou pensar sobre a deficiência, a gente pode buscar um respaldo na convenção para ter um alinhamento e uma uniformidade com relação aos conceitos. Então, continuando a conversa, a gente precisa parar para pensar, né? Se eu vou falar de capacitismo e de inclusão, quem são as pessoas com deficiência? De quem que eu estou falando quando a gente para falar nesse assunto? São essas pessoas que estão aqui nessas imagens que eu vou descrever para quem não puder enxergar. A gente tem aqui uma pessoa com deficiência motora surfando num caiaque. E ele é um caiaque adaptado, e ele tem uma pessoa auxiliando ele, mas ele está experimentando como é que se surfa num caiaque. A gente tem também uma pessoa usando um cão-guia que está desfilando num desfile de modas. A gente tem um rapaz com amputação de uma das pernas, com 2 bengalas, com 2 muletas, esqueci como chama essa muleta, jogando futebol na praia. Ele está, inclusive, fazendo um movimento bem difícil, porque uma das muletas está levantada, a outra está apoiada no chão, para ele poder suspender o corpo e chutar a bola que está no ar. A gente tem um rapaz que, pela fisionomia, a gente identifica como tendo síndrome de Down, que está com uma roupa de trabalho. Ele está com uma camisa e uma gravata formal, porque nesse momento da vida ele escolheu e pôde encontrar o emprego. E na última foto a gente tem um grupo de pessoas com deficiência auditiva, fazendo um sinal com as mãos, provavelmente alguma coisa em libras que eu não sei dizer o que é, não sei se dá para identificar.
Elas estão apresentando um trabalho numa feira ou num congresso. Então, aqui, nessas imagens, a gente tem pessoas que têm algum tipo de deficiência fazendo aquilo que elas escolheram fazer. Então, quando a gente está falando de pessoas com deficiência, a gente está falando de pessoas que têm uma história, uma biografia, que têm suas preferências, seus talentos, suas vivências pessoais, suas vivências da escola, suas vivências profissionais no bairro, a sua cultura, a sua religião. E elas têm a deficiência como uma das suas características. Elas não são definidas pela sua deficiência. Isso muda tudo quando a gente vai conversar sobre capacitismo, tá? Em linhas gerais, capacitismo é nosso hábito de olhar para as pessoas com deficiência focando na deficiência. Então, eu tento descrever a pessoa a partir da sua deficiência. O movimento anticapacitista, ele vai tentar olhar para a pessoa na sua inteireza, na sua totalidade, considerando aquela deficiência para que os obstáculos não sejam impedimentos, para que aquelas dificuldades vivenciadas do ponto de vista motor ou sensorial, elas possam ser contornadas por recursos de acessibilidade e por desenvolvimento também de habilidades que possam compensar, mas que essa pessoa possa ser ela mesma, tendo a deficiência como uma das suas características, e não como algo que a define como pessoa. Esse é o conceito de capacitismo, de anticapacitismo, né? O capacitismo é quando a gente olha para a pessoa primeiro pelo véu da deficiência e fica buscando na interação com ela essa referência para saber o que fazer, o que falar. A gente quer lutar contra essa abordagem. Tá? Como é que tá o meu tempo, hein? Tá, então eu não vou colocar esse vídeo agora, porque é incremento disso que eu tô falando. Se der tempo, no final a gente vê. Porque é um vídeo que fala sobre o resultado do nosso país nas Paralimpíadas, que é um vídeo delicioso de assistir, porque a gente só comemora, só vê as coisas boas de pessoas que representaram o nosso país, né? Comemorando, vibrando, mas como é festejo, a gente deixa para o final. Vamos fazer o esforço primeiro. Bom, então para a gente pensar sobre um viés anticapacitista, a gente tem que lembrar do conceito de deficiência de acordo com a abordagem biopsicossocial. Porque a visão médica, ela é necessária para descrever a condição física da pessoa que pode ser alvo de alguma melhora ou algum tratamento. Mas a visão médica que olha para o corpo da pessoa ou para aquilo que não está com boa funcionalidade na pessoa, ela não consegue olhar todo o espectro onde aquela pessoa está inserida. Então, de acordo com a abordagem biopsicossocial, considera-se que uma pessoa que tem deficiência é aquela que tem algum impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, e aí eu coloquei em negrito, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Aqui eu coloquei em negrito aquilo que é importante, para a gente lembrar, e é diferente na abordagem biopsicossocial, é que o grau de deficiência pode ser maior ou menor em função das barreiras com as quais as pessoas têm que lidar para exercer a sua participação na sociedade. Então, se eu tenho uma pessoa que é cadeirante e que precisa chegar às 8 horas da manhã no trabalho e ela mora num bairro que o transporte coletivo é acessível, a calçada é boa para ela andar com a cadeira de rodas, ela vai conseguir chegar no trabalho às 8 horas com um tipo de dificuldade e de desgaste. Se essa mesma pessoa que usa cadeira de rodas morar num bairro que o transporte coletivo não tem boa acessibilidade, ou para ele chegar no ponto de ônibus, ele vai ter que superar diversos obstáculos, pedir ajudas para as pessoas, talvez ele tenha um desgaste muito maior para conseguir cumprir a sua obrigação de chegar no trabalho às 8 horas. Então, onde é que está o grau da dificuldade aí? Na pessoa ou nas barreiras que ele enfrentou para chegar no trabalho? Então, a visão biopsicossocial olha para além do corpo e daquilo que funcionalmente pode não estar funcionando tão bem. Tá? Isso é fundamental para a gente olhar o capacitismo. Eu tenho aqui agora eu vou passar esse filminho, porque ele é bem curtinho e pode ser bem apoiador para a nossa conversa.
Esse vídeo tem no YouTube, depois eu passo a referência, é um vídeo do Instituto Mara Gabrilli, que representa cenas de interação de pessoas com deficiência e pessoas sem deficiência, e fazem a gente pensar bastante sobre o assunto. Então, vamos lá, lembrando do conceito de capacitismo, é o hábito de olhar para a deficiência antes de olhar a pessoa. Esse hábito, ele é muito ruim, porque com ele a gente gera discriminação, opressão e preconceito contra pessoas com deficiência. Essa é a razão da gente se engajar em movimentos anticapacitistas. O que significa, né, se engajar em movimentos? A gente pode desde buscar grupos de ativismo que estão conversando e lutando por isso, até fazer uma revisão dos seus hábitos pessoais. Tem muita coisa que a gente pode fazer lá de casa mesmo, tá? E eu vou dar algumas sugestões, algumas pistas aqui para vocês. Aqui nessa cena tem um desenho com uma pessoa que é cadeirante. Ela não tem mobilidade nos braços e ela está usando um mouse, que é um dispositivo que se usa na boca para ela teclar no computador, né? E aí em volta tem várias pessoas fazendo comentários. Então tem um senhor de camisa verde, com um sorrisinho assim no rosto, dizendo incrível, olhando para a moça que está usando o dispositivo na boca para teclar. Tem um outro senhor de camisa laranja falando, parece um milagre. Ela está digitando no seu computador. Uma outra moça de saia roxa com uma blusa azul que fala assim, é inacreditável o que eu estou vendo. E ainda tem uma outra moça negra de saia verde e blusa lilás pensando, sem dizer. Eu pensei que ela não seria capaz de fazer tal tarefa. Então, vocês observam aqui que a gente tem comentários de que acham um grau de superação enorme, ela está digitando, acham que isso é um milagre, uma coisa incrível, e no outro ponto tem uma pessoa que não fala, mas pensa. Eu achei que ela nem fosse capaz de digitar e fazer o trabalho que ela tinha para fazer. E em cima da moça que está digitando com a boca, tem um pensamento também dizendo assim, um dia eles vão se acostumar que nós não somos ETs, extraterrestres, né? Então, é como a pessoa que tem deficiência costuma se sentir quando ela fica sendo olhada à luz da sua deficiência. Ela quer ver, ela quer que seja visto aquilo que ela redigiu no computador, aquilo que ela estava produzindo de trabalho, e não o fato dela estar usando um mouse na boca para digitar, né? Então, o viés anticapacitista visa treinar a gente para olhar o que ela está fazendo e não como ela está fazendo, considerando a sua dificuldade. Mas aí agora eu faço uma pausa só para a gente gerar algum conforto com relação a isso, né? Por que na maioria das vezes as pessoas têm esse hábito de olhar primeiro para a deficiência e depois para a pessoa na sua totalidade? Porque a gente conhece pouco as deficiências. Tudo aquilo que a gente não conhece, a gente tem uma tendência a idealizar. É quase que automático, é muito difícil interromper o nosso pensamento. O nosso pensamento diante de quase tudo que a gente vê gera uma conexão de eventos. E dependendo da minha história com deficiências, eu não tenho nenhuma conexão, não tenho nenhuma interação, então eu vou juntar com coisas que eu já ouvi, que podem ser histórias difíceis, histórias de sofrimento, histórias de dificuldades ou histórias de sucesso, né? Então é muito difícil da gente evitar um viés. Então a gente tem que fazer um trabalho consciente. Então a gente pode parar para observar o que eu sinto e penso quando eu encontro uma pessoa com deficiência, e pensar a respeito desse sentimento e desse pensamento. Porque pensando a respeito, eu consigo fazer algo. Se eu não paro para pensar, eu ajo no automático. E o meu automático vai no viés, provavelmente capacitista. Mesmo que eu esteja buscando qualidades na pessoa, sucessos na pessoa, eu vou ter sempre como pano de fundo a deficiência. Isso não é necessário. É necessário eu olhar para a deficiência quando eu preciso promover algum recurso para aquela pessoa. Então, eu posso conversar com a pessoa sobre a deficiência que ela tem.
Eu devo falar sobre ela à medida que a pessoa me dê liberdade para isso. Justamente para que eu possa, junto com ela, pensar se tem algo que eu possa fazer para facilitar a vida dela junto no espaço que eu tô. Mas depois que isso está resolvido, não preciso mais ficar pensando nisso o tempo todo. Eu posso perguntar ao longo do tempo se ela precisa de mais alguma coisa, mas eu posso, ok, a acessibilidade está resolvida, a pessoa está confortável, ela está com os melhores recursos que existem aqui no momento, vamos falar de outro assunto, vamos falar sobre aquilo que a gente veio fazer. Faz sentido isso para vocês? De que pensar no capacitismo e no anticapacitismo tem a ver com algo que a gente pode fazer hoje, agorinha? Lá no jantar de casa hoje, quando a gente for conversar sobre isso, por exemplo, ou da próxima vez que eu encontrar com uma pessoa com deficiência, eu não preciso fazer muito treinamento, fazer uma leitura muito extensa, fazer mestrado nisso. Eu posso fazer algo hoje, agorinha, e fazer disso um treino, e daqui a pouco esse treino vira natural. Isso não precisa mais ser um esforço, tá? Tem alguns perfis de Instagram que falam bastante sobre capacitismo e anticapacitismo, e muitos deles são de pessoas que têm deficiência falando sobre isso. O que eu acho muito interessante, porque nada melhor do que ouvir a pessoa que tem deficiência falando do que ela entende sobre capacitismo e como superar. Depois eu posso passar para vocês os links também, né? Então vamos pensar rapidamente nas atitudes que a gente pode ter para a gente fazer um trabalho anticapacitismo nós mesmos, cada um consigo mesmo. Agora, quando você estiver diante de uma pessoa com deficiência, observe e avalie se essa pessoa pode estar precisando de ajuda. Sempre que você quiser ajudar, pergunte qual é a melhor forma de oferecer essa ajuda. E não se ofenda se essa oferta for recusada, porque nem sempre a pessoa precisa de alguma ajuda. Aqui a gente tem uma figurinha que ilustra essa reflexão, que é uma pessoa com cadeira de rodas, conversando com uma pessoa em pé, e aí a pessoa que está em pé pergunta para o cadeirante, posso te ajudar? Como eu posso fazer isso? E o cadeirante responde, sim, eu vou te orientar. É assim que a conversa deve fluir, 10 minutos. Vai dar tempo. Outras dicas, né? A gente pode contar com o nosso bom senso. A gente não precisa ter uma cartilha. Fale assim, faça assado, né? A gente pode ter orientações práticas. Por exemplo, tem a maneira correta da gente movimentar a cadeira de rodas para diminuir a chance de um acidente. Então, por exemplo, se eu estiver numa rampa, a gente sempre deve guiar a pessoa de costas, para que ela não perca o equilíbrio e tombe para frente. Então, tem, claro, algumas dicas, assim como para a pessoa com deficiência visual, e tem a maneira correta de conduzir, depois o Marquiano pode dar o exemplo para a gente, né? Que se a gente conduzir de uma forma aleatória, pode gerar confusão, pode gerar algum risco. Então, a gente pode e deve, sim, ir atrás de informações. Mas a gente também pode contar com o nosso bom senso, com a nossa civilidade e também com a nossa naturalidade, porque a gente vai se relacionar com as pessoas com deficiência como a gente se relaciona com qualquer outra pessoa. A gente vai tratar ela conforme a sua idade, a gente não vai infantilizar ela porque ela tem uma deficiência, a gente vai perguntar para ela o que ela precisa, o que ela deseja fazer, né? Aqui a gente tem uma ilustração de uma pessoa em cadeira de rodas que está sendo guiada, né? Está sendo levada por uma pessoa. E em frente uma mulher conversando com ela, com essas duas outras pessoas, a cadeira de rodas e o cuidador dela. A pessoa pergunta, qual é o nome dela? Quantos anos ela tem? Ela consegue, e aí tem 3 pontinhos como se ela consegue fazer tal coisa? E aí o olhar da pessoa que está fazendo as perguntas está dirigido para quem está movimentando a cadeira e não para a pessoa que está sentada na cadeira. E aí essa pessoa que está em pé responde, pergunta para ela. Ela pode responder por si mesma, né? Então, aquela máxima de nada sobre nós sem nós tem tudo a ver com anticapacitismo também. Não vamos deduzir e falar sobre as pessoas com deficiência sem saber delas o que importa, sem conversar com elas mesmas sobre o que elas desejam, né? Aqui tem uma figurinha só para a gente refletir sobre a diferença de promover igualdade e equidade, que para a gente poder promover inclusão, que tem tudo a ver com a luta anticapacitista, a gente tem que lembrar que a equidade visa a gente dar as condições necessárias para cada pessoa, para que ela flua
nos ambientes que ela precisa. Então, nessa figurinha aqui, a gente tem, de um lado, 3 meninos assistindo um jogo. E na frente dos meninos tem uma cerca que tampa a visão do menor. São 3 meninos com estaturas diferentes. E os 3 meninos ganham, para tentar ver o jogo, 3 bloquinhos iguais para subir em cima. Só que como a estatura deles é diferente, para o menino menorzinho, um banquinho não foi suficiente. Para os outros 2 de estatura média e o mais alto, um banquinho foi ótimo para conseguir assistir o jogo. Na figura ao lado, a gente tem uma nova distribuição dos banquinhos. O menino menorzinho ganhou 2 blocos e assim ele conseguiu assistir o jogo. O menino de estatura média ganhou 1 bloco e ele ficou bem posicionado para assistir o jogo. E o menino mais alto já conseguia assistir o jogo sem nenhum banquinho. Então, ele não ganhou nenhum banquinho. Assim, a gente promove equidade, dando para cada um aquilo que ele precisa para fazer o que ele quer. Quando a gente pensa em igualdade, a gente quer dar coisas iguais para todo mundo. E, às vezes, isso não atende às necessidades específicas de cada um. Esse conceito é muito importante também para a gente pensar em inclusão e capacitismo. Aqui a gente tem exemplos do desenho universal, que é um jeito de olhar para os ambientes, para a arquitetura, para as coisas que a gente usa no dia a dia, de uma forma que atenda às necessidades de um jeito mais universal. Então, tem formatos de maçaneta que são recomendados como que atendem a maior número de pessoas, tem tipos de assentos que podem ser pensados que atendem o maior número de pessoas, tesouras, o jeito de fazer a calçada de um edifício para atender a todas as necessidades. É um conceito importante que se chama desenho universal. A gente tem também como um lembrete importante a lei de cotas, que já tem 33 anos no nosso país, que é aquela lei que obriga a empresas que têm mais do que 100 funcionários a contratar uma porcentagem de pessoas com deficiência. E quando eu falo de que a gente ainda precisa lutar pelos direitos da pessoa com deficiência, a lei de cotas é um exemplo, né? Se não tivesse a lei, né, Marquiano, a gente talvez não tivesse avançado o que a gente avançou nas últimas décadas na contratação de pessoas com deficiência. E ainda o avanço é pouco, insuficiente, até teve algum retrocesso, né, Marquiano? Nos últimos anos, infelizmente, esse movimento que foi muito aquecido, há uns 15 anos atrás, eu diria, a gente teve um esfriamento. Então, é nesse sentido que a gente precisa lembrar de que ainda é necessário luta, é necessário movimento para que as pessoas com deficiência adquiram os direitos que são legítimos para toda a humanidade. Tá? É isso. Sem os filminhos, eu consegui falar no tempo, né? Faz sentido essa conversa para vocês, gente? Vocês querem fazer alguma pergunta ou contar alguma coisa que vocês pensaram enquanto a gente estava conversando? Fala para mim. Só faltou você falar sobre o mito de Procusto, que é ótimo. Ela falou isso numa outra palestra que a gente deu junto, e isso é muito interessante. Obrigada. Alô? Dá para ouvir? Obrigada, Marquiano. Você sabe que eu tirei essa tela? Porque como eu tinha falado da outra vez, eu falei, eu preciso renovar, né? Mas que bom, porque eu acho que o mito de Procusto, que você lembrou, ele conta uma tendência, gente. Não sei se vocês conhecem esse mito, é um mito bem dramático, mas eu vou contar. O Procusto, ele tinha uma estalagem, como se fosse um hotel, uma pousada. E ele ficava oferecendo para as pessoas dormirem, para os viajantes que viajavam a pé e passavam na frente da pousada dele, ele ficava oferecendo, você não está muito cansado? Se você quiser parar para dormir aqui, você fica tranquilo, fica aqui, descansa, mas amanhã você acorda e segue a sua viagem. E aí a pessoa cansada normalmente aceitava o convite do Procusto. Aí quando a pessoa chegava na casa do Procusto, o Procusto tinha uma cama. Afinal de contas, a casa era dele, né, gente? Então, assim, era aquela cama que tinha para dormir. Se a pessoa fosse menor do que a cama, o Procusto esticava a pessoa, até ele ficar do tamanho da cama. Se a pessoa fosse maior do que a cama,
O Procusto cortava ela até ela ficar do tamanho da cama. A cama não era dele? Ele não era gentil? Ele falava, vem descansar, e a pessoa aceitava o convite, né? Essa é uma história dramática, um pouco assustadora, né? Mas ela é importante, né, Marquiano? Porque ela remete a uma tendência humana a pensar que eu dou conta da inclusão, desde que as pessoas que precisam ser incluídas caibam aqui do jeitinho que está tudo arrumado. Assim não funciona, gente. Assim não é inclusão, não pensa na equidade e a gente acaba reproduzindo o viés capacitista. Então, quando eu contrato uma pessoa com deficiência auditiva, desde que ela fale e ouça, gente, parece piada, mas não é. Tá? A gente tem empresas que estão procurando pessoas que têm alguma deficiência auditiva, mas que elas consigam se comunicar, por exemplo, pelo telefone. Tá? Isso é o mito de Procusto sendo reproduzido. Ou, deixa eu parar para pensar, se eu fosse contratar uma pessoa com deficiência para trabalhar onde eu trabalho hoje, eu toparia? Claro que eu toparia. Desde que ela não precise de nenhuma adaptação na altura da impressora, na mesa, no computador que ela vai usar. Se ela couber aqui do jeitinho que as coisas estão, eu contrato. Isso não é inclusão. Então, o mito de Procusto é um mito dramático, mas que traduz uma tendência da nossa sociedade, que se a gente não parar para pensar a respeito, fazendo anticapacitismo e movimento de inclusão, a gente continua perpetuando. Era isso que você queria lembrar do mito? Fala você aqui que você lembrou. Não era isso. Eu vou pôr o microfone mais pertinho da sua boca. Era isso. Era isso, porque eu participei de uma outra mesa com a Cristina um tempo atrás, coincidentemente na PUC também, e ela falou do mito de Procusto, e isso me marcou bastante, porque é bem isso que acontece. Quantos mitos de Procusto não são reproduzidos na nossa sociedade no dia a dia? Você falou de capacitismo, e eu estava me lembrando, ontem eu estava participando de uma corrida de rua, eu pratico corrida de rua. E quem sabe, né, que os cegos correm, sabe que a gente corre com uma pessoa guiando a gente do lado. Existe uma pequena corda, uma cordinha, aí um segura na cordinha na mão esquerda, no caso eu, e o meu guia na mão direita. E aí, né, fazendo a prova tal, aí passa para você. Você já é um vencedor. Parabéns, né? E não é por aí, né? Eu acho que não é por aí. Uhum. Meu pace, né, para quem sabe, o pace é a velocidade que você corre, quanto você consegue fazer por quilômetro em minutos, né? Meu pace não é um pace rápido, é um pace mais lento. Mas não porque eu sou cego, porque é um pace lento. Assim como tem pessoas que enxergam que tem paces mais rápidos e paces mais lentos. Aí o meu treinador, que é meu guia também, né? Falou, não é por aí, né? Ele tem todas as, não falou para a pessoa, deixou a pessoa se afastar, mas ele tem todas as condições motoras para fazer o que ele está fazendo aqui. A acessibilidade a gente deu quando a gente providenciou um guia e a corda guia. Pronto, o resto é com ele. Então, o capacitismo que você citou, ele acontece no dia a dia, ele acontece às vezes nas tarefas mais corriqueiras do dia a dia, isso acontece. E é bem isso mesmo. A gente precisa lutar contra esse capacitismo. E lutar contra fazer com que a deficiência seja conhecida, como você falou, e tornar isso até deveria ser até uma política pública que deveria ter, né? Nós deveríamos ter isso como política pública. Infelizmente,
a mídia não traz isso no dia a dia. É muito difícil a mídia dar espaço para as pessoas com deficiência, né? Obrigada pela lembrança. Bom, considerando que a minha fala terminou, a gente segue com o Marquiano? Obrigada pela lembrança. Eu sou de estatura média para alta, loira, natural, de olhos verdes. E eu gostaria de agradecer primeiramente. E agradecer a presença de todos. E agora nós vamos abrir para o lanchinho da tarde. E também para perguntas no chat e quem tiver alguma dúvida. Em seguida, ateremos com a fala do Marquiano da Adega. Tá ótimo. Alguém tem alguma pergunta? Já, né? Acho que já, né? No chat tem, Xi? Só agradecimento? Pode falar, Lucinha. Sim. Pode falar, eu repito para quem tiver no YouTube. Pessoas que fazem questão de usarem a sua deficiência. Como que eu falo de um modo respeitoso? Eu estou falando porque eu atendo pouco, mas ninguém sabe. E em determinado dia, eu atendendo uma jovem com deficiência da audição. E de intelecto ela era ótima. E ela disse, eu preciso de ajuda. Eu perguntei, qual é a coisa que você precisa? Claro que dentro do que eu conseguia, uma vez que eu não falo Libras. Aí ela falou, eu preciso de ajuda. Só que, o que ela precisava fazer não tinha a ver com a deficiência. Não tinha a ver com a deficiência da audição, não tinha a ver com a deficiência da fala, porque era só ela digitar os termos nos computadores de busca da biblioteca, pegar a localização das obras e pegar na estante. Mas o que ocorre? Isso é um fato, tá? Eu não estou dizendo que é igual. Eu já atendi pessoas com deficiências assim muito relevantes e essas pessoas não queriam tanta ajuda. Elas queriam, não, eu sei, não, obrigada. Como lidar? Eu não sei se eu consegui ser clara. Posso responder? Bom, a Cristina me perguntou se eu queria responder. Bom, eu acho que sem muito dourar a pílula, né? É colocar a pessoa no lugar dela. Escuta, a sua deficiência é uma deficiência auditiva. Isso aqui você consegue fazer. Qual é a sua dificuldade? Porque existe muita questão da vitimização, né? Então, eu acho que na hora você educadamente falar para a pessoa, olha, isso aqui você consegue fazer.
respondendo de uma forma generalista, assim, né? Mas isso existe bastante. Existe as pessoas que se vitimizam. Isso, infelizmente, existe. E existe com tudo, né? Com pessoas que têm deficiência, que não têm. Mas as que não têm, muitas vezes até queimam o filme das que querem fazer as coisas corretas, das pessoas que querem ser incluídas na sociedade, né? Só um complemento. É verdade que a questão do capacitismo, ela precisa ser discutida por quem tem deficiência e quem não tem, né? As pessoas com deficiência também podem ter uma visão capacitista e considerar que a deficiência as define e, com isso, não encontrar suas potencialidades e a sua cidadania, e enfim, e aí o ir atrás dos seus direitos passa a ser uma busca por privilégios, né? Então, é sim um viés do capacitismo que a gente precisa prestar atenção, como o Marquiano disse, né? A gente só tem que tomar um cuidado, porque a gente tem alguns sintomas de deficiências que são os invisíveis. Então, é possível que uma pessoa com deficiência auditiva tenha um desgaste maior para fazer uma atividade de leitura e escrita. Ele pode ser capaz de ler e escrever, mas ele pode ter um desgaste maior. E ele pode ter associado a deficiência auditiva a alguma outra questão, pode ser um TDAH, por exemplo, que é invisível, fica evidente a questão da deficiência auditiva, mas tem mais alguma coisa acontecendo ali. Então, eu acho, sim, que a gente tem que ter esse olhar sobre o capacitismo e chamar a atenção, como o Marquiano disse, né? Pera lá, vamos ver se você realmente não consegue usar esse dispositivo de busca. Se você tentar e não conseguir, aí eu vou entender o que você não conseguiu e vou te prestar o apoio. Mas a dúvida é sempre boa amiga, sabe? Nesse momento. Então, pedir para a pessoa descrever qual é a dificuldade que ela tem para executar aquela atividade pode ajudar a dar uma pista para a gente, se ela está realmente em busca de um privilégio ou se ela tem alguma dificuldade de funcionamento que a gente não consegue deduzir só a olhos nus. Esse é um cuidado importante. Tá? Mais alguma pergunta? Podemos passar, então, à fala do... Pois não, pode falar. Deixa ele estar pegando o microfone, que aí quem está no YouTube consegue te ouvir. Eu tenho uma pessoa da minha família, né, meu tio, que foi perdendo a visão por conta da diabetes, e ele já é uma pessoa de terceira idade, e aí ele está cada vez mais perdendo a sua autonomia, né? Recentemente, ele recebeu um celular lá da Fundação Dorina, ele está aprendendo a mexer no celular, mas ele não consegue se locomover até lá, e eu também não tenho como levar ele até lá, para ele fazer os cursos, enfim. E eu queria saber como que eu posso, em casa, assim, estimular ele a fazer as coisas sozinho. Porque ele fazia comida e ele já não consegue fazer mais. Ele fazia o café dele, ele já não consegue, ele derruba as coisas. E aí ele vai ficando cada vez mais deprimido, né? Acho que essa é para você. Seria muito, muito, muito importante que você conseguisse levá-lo, que alguém da família conseguisse levá-lo para uma instituição onde ele pudesse aprender a se locomover sozinho. Tá? Seria muito importante para ele. Você não sabe o ganho que ele teria. Dentro de casa, assim, talvez seja muito difícil para quem não tem contato com as pessoas com deficiência, ensiná-lo a fazer alguma coisa. Porque a própria pessoa não sabe que o outro vai conseguir fazer. Se eu te falar que nós temos pessoas cegas que são excelentes cozinheiras, tá? Eu tenho a esposa de um amigo meu que inclusive faz coisa para vender. Faz bolachinha, faz várias coisas para vender.
pessoas que lidam otimamente na cozinha. Esse é um exemplo, já que você falou do cozinhar, do fazer café, né? E outras atividades, as atividades da vida diária, né? Não sei se é o caso dele, mas há relatos de pessoas que não conseguem tomar banho sozinho. Mas não porque não consiga, porque a visão não permita, a falta de visão não permita, porque a pessoa acha que ela não consegue. Assim, na medida do possível, estimulá-la a fazer as coisas. Agora, levá-lo até uma instituição, isso é fundamental para a qualidade de vida dele. A Cristina me pergunta aqui se o atende. Infelizmente, não. Infelizmente, até onde eu sei, eles atendem pessoas com deficiência visual em instituições e aos finais de semana só, para coisas bem pontuais. Mas no dia a dia, parece que é só pessoas com deficiência física e, até onde eu sei, se eu estiver errado, alguém pode me corrigir, para instituições de saúde, né, para médico, para fisioterapia, essas coisas, né. Só uma pista. Em geral, essas instituições têm o serviço social. Então, as assistentes sociais costumam conseguir ajudar a pensar em recursos. Então, se você não consegue levar e buscar, às vezes elas conseguem encontrar algum recurso para apoiar a família nessas coisas. Fica uma pista. Na Dorina tem assistente social, procura conversar com ela para ela te orientar. Podemos iniciar com a fala do Marquiano agora, que estamos com um tempinho começando a ficar meio apertado. Pode ser a palavra, Marquiano. Quanto tempo eu tenho? Quanto tempo eu tenho? Serviço de transporte. A gente já tem. Bom, tá, eu acho que eu não vou usar tudo isso, mas tudo bem. Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui na 7ª semana de inclusão da pessoa com deficiência da PUC. Para mim é uma alegria, porque eu fui também, como a Cristina, fui ex-aluno da PUC e estudei nesse prédio aqui. Nós temos uma parceria também com a PUC, uma parceria que esse ano completa 10 anos, onde nós treinamos um grupo de pessoas com deficiência visual, cegas, algumas cegas, outras com baixa visão, para serem inseridas no quadro de funcionários da PUC e em diferentes funções, né? E colhemos bons frutos. Até hoje, nós temos pessoas que trabalham na PUC, né, estão trabalhando, e que foram formadas pela DEVA. Só contextualizando, a DEVA é a Associação de Deficientes Visuais e Amigos. Nós existimos desde 1978. Temos como missão a inclusão da pessoa com deficiência visual na sociedade, principalmente por meio do trabalho. A DEVA foi fundada por um grupo de amigos, de 12 amigos, com e sem deficiência visual, com o intuito de levar, esse grupo se reunia com o intuito de propor leis para as casas legislativas para melhorar a vida das pessoas com deficiência visual. Em um dado momento, esse grupo percebe a importância de se falar em nome de várias pessoas. Você só consegue falar em nome de várias pessoas
através de uma instituição. Então, esse grupo fundou a ADEVA. Inicialmente, nós começamos com um trabalho de reabilitação, apoio ao trabalho também, né? Começamos com aula de programação de computador, no tempo em que não havia microcomputadores, mas havia a necessidade de que o programador fizesse um programa com poucas linhas de código e ocupando o menor espaço possível. E as pessoas com deficiência visual se mostraram eficientes nessa função. As pessoas com deficiência visual foram introduzidas no campo da tecnologia da informação nos anos 70. Isso foi graças a um trabalho do professor Domingos Cessa Neto, que começou lá em 1971, 72, 73. Ele não era da ADEVA, né? Só para contextualizar. E a ADEVA, em 78, é fundada e se começa a dar aula de programação de computadores. Depois começa-se também a fazer um trabalho de ampliação de material para quem tem baixa visão. Hoje a gente tem um computador, você chega lá, seleciona, né? E amplia a fonte, com alguns ajustes, o trabalho sai rapidinho, né? Antigamente não. Antigamente o trabalho era feito em caderno de pauta larga, com canetão, e ampliando-se a letra, era feito manualmente o trabalho. E apesar disso, né, dessa dificuldade toda, esse trabalho foi alvo de elogio, objeto de elogio por parte do pessoal da Secretaria da Educação. O tempo passou e hoje a ADEVA existe um centro de treinamento. Temos um centro de treinamento ali na Vila Mariana, dentro da Escola Lazar Segal, que é ali próximo da Estação Santa Cruz. Nós desenvolvemos cursos tanto na área de reabilitação quanto na área de inserção profissional. Por que nós temos que dar esse passo falando da reabilitação, né? Nós recebemos pessoas que são pessoas que já na fase adulta perderam a visão. E essas pessoas precisam retomar a vida, então precisam aprender a mexer no computador, precisam caminhar sozinhas, retornar a ter a qualidade de vida que elas tinham antes. Não, muitas vezes não na mesma função profissional, porque às vezes você pega um motorista, por exemplo, ele tem uma perda visual, nunca mais vai conseguir dirigir, mas ele vai ser capaz de fazer outras atividades, desenvolver outras atividades, sendo treinado para isso. E é fundamental, nesses casos, que haja um trabalho de reabilitação, trabalho de orientação e mobilidade. O que é orientação e mobilidade? É o uso da bengala, é o ensino do uso da bengala longa, como se chama, né? Nós precisamos treinar essa pessoa para usar um computador. Às vezes, a escolaridade dessa pessoa é baixa. Nós temos uma parceria com uma instituição de ensino, onde é desenvolvido o EJA, a Educação de Jovens e Adultos, onde nos 3 níveis, tanto no nível de alfabetização, como no ensino médio e no ensino fundamental. Temos também o ensino do uso do celular.
Todos os celulares hoje, eles vêm com uma tecnologia embarcada, ou seja, ele já sai de fábrica com acessibilidade. Ah, mas o meu celular não tem. Tem sim. Tem sim, é que não está ativada. Quando é preciso, é só ativar o recurso de acessibilidade. Isso está presente tanto na plataforma iOS quanto na plataforma fugiu o nome. iOS e Android. Machado de Assis já dizia, né, que a memória é uma cidade que às vezes se perde a chave, né? Então, tanto em Android como em iOS, a gente tem essa acessibilidade, é só ativar, mas as pessoas precisam ser ensinadas a mexer no celular. Tem comandos onde uma hora você vai precisar ler palavra a palavra, letra a letra. Num celular comum, um toque abre um aplicativo. Num celular com acessibilidade, ou quando se ativa a acessibilidade no celular, são 2 toques. Isso tudo é dado em cursos de acessibilidade celular, coisa que nós desenvolvemos na DEVA. O curso de digitação é importante. O teclado não é em braille, como muita gente pensa, né? O teclado é um teclado comum e as pessoas se orientam pelo F de faca e o J. 99% dos teclados tem um pequeno pontinho em relevo nessas 2 teclas e no número 5 do teclado numérico. É por aí que a gente se orienta para aprender a digitar. Hoje nós temos uma plataforma EAD, só não estamos atualmente com curso nessa plataforma, mas ela foi desenvolvida durante a pandemia, onde todo mundo, não precisamos falar do isolamento social, e de alguma forma as atividades precisavam continuar. Era um sonho da DEVA ter uma plataforma acessível, do zero, acessibilidade começando do zero, e ela foi desenvolvida e nós no primeiro curso que demos, nós conseguimos atender quase 200 pessoas de 98 municípios do Rio Grande do Sul ao Acre. Isso em 2020, no primeiro curso que demos. A plataforma passa por uma manutenção e é preciso também ter recursos, né? Assim que obtivermos recursos, a gente pretende retomar os cursos na plataforma. Curso de Braille, não precisamos dizer da necessidade e da importância do Braille. Muita gente fala que o Braille hoje vai ser substituído, caiu em desuso. Eu quero que vocês me digam se há alguma diferença quando eu falo a palavra casa. Se eu escrever essa palavra com Z ou com S, quando eu pronuncio casa, ninguém vai saber se eu escrevi com S ou com Z. Então, o Braille não pode e não vai ser substituído. Não tem como. Você cego tem que ler. E a única maneira de ler é tocar as palavras. Porque uma pessoa com baixa visão, ela consegue, a partir da ampliação das letras, ela consegue ler. As pessoas que enxergam estão diretamente e permanentemente em contato com a leitura a todo momento. E as pessoas cegas não. Elas precisam ler. E o Braille é importante nesse sentido.
as pessoas cegas, por não lerem, por não conseguirem ter tanto material adaptado, tem sérios problemas de ortografia. Então é preciso um cuidado muito grande. A gente sempre recomenda um cuidado muito grande quando as pessoas forem redigir textos, checar a escrita de palavras, principalmente o neologismo, né? A gente pega aí, como é que se escreve Joe Biden, né? Só citando um exemplo, né? Como se escreve, por exemplo, Simone Biles, que é a atleta ginasta, né, americana. Então, tudo isso faz a gente refletir da importância do uso do sistema Braille. Nós também temos um atendimento psicossocial, psicopedagógico social, que é um atendimento, eu chamaria de multidisciplinar, porque ao mesmo tempo em que a pessoa, não ao mesmo tempo, mas ele consegue, nesses atendimentos, ter noções de informática e também tem a possibilidade de ter rodas de conversa, onde são debatidos vários assuntos, desde assuntos rotineiros do dia a dia, como educação financeira, como o próprio uso do celular também, isso é debatido, como as questões da deficiência. Essas questões serem debatidas em grupo é um verdadeiro incentivo para que essas pessoas possam serem levadas a refletir, olha, se ele consegue fazer, por que eu não consigo? Então, essa troca de experiência, ela é salutar, ela é fundamental na superação das próprias barreiras. E como a Cristina disse, aliás, foi uma aula que a gente teve aqui sobre capacitismo e anticapacitismo, né? As próprias pessoas com deficiência, muitas vezes, não sabem da sua potencialidade. E não sabendo, elas se limitam, elas acabam, elas mesmas, promovendo, né, ou fazendo o uso do capacitismo, mesmo sem querer. Então, essas rodas de conversa que nós desenvolvemos na DEVA são muito importantes. Nós temos um apoio psicológico através de parcerias, não são atendimentos psicológicos, atendimentos que dariam para fazer uma terapia, mas é um atendimento bem pontual, onde as pessoas que os profissionais, quando eles sentem que a pessoa precisa de um trabalho maior, elas encaminham esses profissionais para atendimentos onde eles possam ser, onde esse atendimento possa ser prestado. Então, falando, né, da contribuição da DEVA para a inclusão, a DEVA continua dando seus cursos, dando dentro daquilo que nos é possível, porque para as instituições, a Cristina sabe o desafio que é muitas vezes você obter recursos para desenvolver os seus projetos, o que as pessoas com deficiência precisam. Então, nós participamos de editais, participamos de projetos, nem sempre a gente vence, nem sempre os projetos são contemplados, né? Uma coisa que ajuda bastante a gente é o programa da Nota Fiscal Paulista, que ajuda muitas entidades do estado de São Paulo.
E esse programa, quando as pessoas que vão na DEVA, a gente convida para conhecer o programa, para quem não conhece, e para se tornar um doador automático, né? Para a gente é muito importante. Uma outra fonte de receita nossa é a gráfica Braille. Nós temos uma pequena gráfica Braille onde a gente consegue desenvolver qualquer material em papel. Podemos imprimir em Braille ou em Braille e ao mesmo tempo em letra ampliada, como cardápios, livros, jornais. Nós estamos, nós somos contratados para desenvolver um material didático de um colégio no Paraná, e é emocionante quando você vê um aluno, né, os vídeos que eles mandaram para a gente, dos alunos recebendo material no mesmo tempo que os colegas recebem, os colegas que não têm deficiência, os colegas recebem esse material. Essa gráfica, o trabalho, ele é maior, ele é bem maior do que você simplesmente dar um Ctrl+P e sair imprimindo. Não é bem assim. O material tem que ser formatado. Essa formatação, muitas vezes, ela é feita por profissionais especializados, profissionais terceirizados. Esse material chega para a gente já formatado, aí é feita uma pré-impressão, aí é passado por revisores cegos que leem esse material, apontam os erros que possam haver. Esse material é corrigido, aí sim ele é reimpresso e aí encadernado, aí é dado todo o acabamento, e aí sim ele é disponibilizado para a comunidade. Nossos atendimentos são todos gratuitos. A gente procura, como a Cristina falou, né, nós procuramos a inclusão. O nosso objetivo também é tornar essas pessoas cidadãs, tornar esses homens e mulheres participantes ativos na sociedade, trabalhadores, pessoas que conquistem o seu lugar na sociedade, um lugar anticapacitista, um lugar onde as oportunidades sejam oferecidas. Para isso, é preciso que a gente municie essas pessoas de conhecimento, tanto dos seus direitos, dos seus deveres, como conhecimento daquilo que elas precisam saber para desenvolver uma atividade funcional, uma atividade laboral e, claro, na área de reabilitação. Como eu disse para essa pessoa, né, a gente respondeu a pergunta, é fundamental que as famílias, num primeiro momento, para as pessoas que não têm mobilidade, né, que perderam a visão, é importantíssimo que essas famílias consigam levá-las para as instituições. A gente sabe das dificuldades, muitas vezes, há pessoas na família que não estão trabalhando, mas estão em busca de um trabalho. E aí, quando conseguem esse trabalho, aí não tem quem as leve, quem leve essas pessoas com a deficiência visual para o trabalho nas instituições de orientação e mobilidade, e aí esse trabalho é interrompido. Nós já tentamos, junto ao poder público, propor um sistema de transporte para, enquanto durar a reabilitação, essas pessoas serem atendidas, mas ainda não conseguimos, que seria uma ajuda e tanto para as pessoas. Em suma, o trabalho da DEVA é esse. Os cursos são todos gratuitos.
oferecidos para as pessoas com deficiência visual. Nós também não poderia deixar de citar o coral que vocês viram aqui, né? O coral já completou 20 anos, está indo para os 21 anos, e também é desenvolvido quase que sem recurso, quase que sem apoio. A gente luta também para que a parte cultural também seja oferecida para as pessoas, porque é uma forma de inclusão. A cultura também é uma forma de inclusão. E só complementando uma fala sua, Cristina, quando você falou dos meninos que estavam assistindo o jogo, né? Onde cada um no final foi tratado segundo aquilo que eles precisavam, né? Eu não sou da área do direito, mas eu sei que no direito existe um princípio que é tratar os desiguais segundo suas desigualdades, né? E isso é fundamental que a sociedade, nós, né, que fazemos a sociedade, que nós sempre tenhamos isso em mente. Eu preciso tratar o outro segundo aquilo que ele precisa. Então, eu termino a minha fala convidando todo mundo a olhar para as suas mãos. Olhe para as suas mãos e você contará 5 dedos. Esses 5 dedos, um é diferente do outro. E nem por isso um tem uma importância maior do que o outro. Ao contrário, eles todos juntos formam a mão que acolhe, a mão que, no caso das pessoas cegas, lê, a mão que aperta a mão do vizinho, que aperta a mão do outro, que faz uma corrente, e assim a gente consegue fazer uma sociedade cooperativa, justa e igualitária. Obrigado. Alguém tem perguntas? Então, agradecer novamente a participação de todos. Tá funcionando? E lembrando que amanhã teremos, né, continuação do nosso evento. Quem puder participar, ou por aqui ou pelo YouTube, convido a todos, né, vir presencialmente. Teremos a doutora Camila, da OAB, falando sobre autismo, a professora Mônica e a Mônica do PAC falando sobre, né, os direitos da universidade, o trabalho da universidade, a professora Mônica da ProCRC e a Mônica do PAC. E teremos a Andréia da DERDIC, tá? Convido a todos a continuar com a gente. Quarta-feira também temos mais evento. E podem, né, acessar a programação e assistir também pelo YouTube, quem não conseguir vir. E teremos intérprete de Libras também, agradecendo os intérpretes que estão aqui. E toda a comunidade da PUC. Obrigada, Marquiano. Obrigada, professora Cristina. Agradeço a participação de vocês.